Muito bem, voltamos com a nossa Economia e Desenvolvimento. O teu comentário de hoje, nossa Lília Sabrina da Cunha, o que é? Então, Silvio, o que eu quero compartilhar com o telespectador é que na semana passada eu realizei um workshop na cidade de Charqueadas, em parceria com a CDL, que é a Câmara dos Dirigentes Lojistas. Nesse momento, representada pelo presidente Nairo Delfim, empresário do município. Para essa oportunidade, eu optei por falar sobre crise para um público de 60 pessoas inscritas, porém eu abordei o tema crise com uma visão extremamente positivista. E como eu fiz isso? Investindo no ser humano, investindo no que de mais humano há no ser. Abordei a crise como um acontecimento inegável, porém externo, e que pode ou não nos impactar, porque a permissão para que nos atinja internamente depende unicamente de nós, do nosso consentimento e do quanto estamos envolvidos com ela. E fiquei muito feliz ao receber no dia seguinte uma série de feedbacks com expectativas superadas. Eu venho investindo no ser humano assim como invisto incansavelmente na minha própria carreira. Como professora, costumo incentivar muito os meus alunos a enfrentarem desafios e sempre me coloco à disposição para ajudá-los nessa caminhada. E muito me orgulho quando ouço ou leio comentários que citam esse incentivo como mola propulsora das suas trajetórias e resultados. Eu tenho a percepção de que quanto mais as pessoas fogem dos obstáculos, mais eles a perseguem. Algumas, lá pelas tantas, se dão conta de que devem enfrentá-los. Outras escolhem continuar ignorando, fugindo ou simplesmente se esquivando deles. A crise se apresenta como um grande obstáculo para o desenvolvimento do ser humano, principalmente porque adentramos esse cenário sem perceber o quanto ele é prejudicial e definitivamente não nos leva a lugar algum que se aproxime dos nossos objetivos. E retornando ao workshop lá de Charqueadas, valeu muito a pena saber que aquelas pessoas foram acessadas, cada uma da sua maneira e de formas tão distintas, mas todas elas saíram com um olhar de possibilidades, acreditando em si mesmas e deixando a crise de lado. Se não podemos evitá-la, podemos sim escolher o que fazer diante dela. Mobilize-se você também e dê um chega para lá nessa crise que nada mais é que um obstáculo em nossas vidas. É isso. Tá certo. Obrigado pela audiência de vocês aí, tá? Eu quero lembrar novamente o seguinte, que o pessoal ligou para cá, né, sobre a questão do livro da Lília Sabrina da Cunha, Trajetórias de Mulheres na Gestão de CTG. Acho uma bela iniciativa para você, por exemplo, dar de brinde aí para os seus colaboradores. O pessoal de churrascarias, é interessante, né, colocar ali que será um ponto diferencial aí na sua churrascaria, oferecer, porque só que vai em churrascaria adora as tradições gaúchas, e nada melhor que saber alguma coisa sobre a participação da mulher na gestão dos nossos CTGs. Tu já botaste bombacha? Tu é de bombacha mesmo, né, cara? Ou não? Tu é gaúcho ou é catarinense? Catarucho. Catarucho. É um misto. Tu é de onde, Santa Catarina? Concórdia. Concórdia. Nasci na divisa. É. Pai gaúcho, mãe gaúcha, avô e avó gaúcho, nono e nona gaúcha. Já botaste bombacha ou não? Nunca? Me contaram que sim. Eu tinha Escapando pela tangente. 2 anos de idade e tenho uma foto com cuia, tomando chimarrão e Guaiaca, de bombacha. bombacha, lenço, Mas eu tinha espora. 2 anos de idade. Não sei se era algum prenúncio, alguma coisa assim, mas... Tu escapaste bem direitinho, né? Mas, Rui, quando tu vês aqui, claro, nós falamos sobre ele, que é consultor da área previdenciária, falamos sobre a questão da previdência social, claro, naturalmente, esse é o tema. Mas algumas coisas específicas, por exemplo, assim, ó, alternativas para o pessoal que agora está sufocado, porque cada vez mais, nada que não mereçam esses profissionais, né? Mas a questão da empregada doméstica. Tem muita gente aí buscando alternativa porque não tem uma família com recursos modestos como suportar mais esse gasto. Exato. Silvio, hoje há que se fazer um cálculo para ver se é vantajoso ou não você manter uma empregada doméstica. Raramente se encontra uma doméstica de dia inteiro, 8 horas, que ganhe um salário mínimo. Normalmente é mais do que isso. Começa que elas têm um piso salarial e a partir dali tem qualificação e etc. E hoje em dia com a hora extra também e o fundo de garantia e o seguro, etc. Você arrola isso tudo
e fica quase inviável você manter uma empregada doméstica. A solução que se visualiza já tem pessoas terceirizadas montando empresas para isso, é a utilização de 2 diaristas. O jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro. O pessoal procura dentro da lei o que a lei... Não é contra a lei. Não. A lei faculta a contratação de uma diarista até 2 vezes por semana sem caracterizar vínculo empregatício. Então, você contrata uma diarista ou 2, se você precisar mais que 2 dias por semana, contrata 2. E você tem... Vai usar 4 dias na semana. 4 dias por semana, raramente alguém precisa mais do que isso. E você vai... pelos cálculos que eu fiz, no piso da categoria, você reduziria em 28% o valor do teu custo. Então, a tua despesa você reduziria em 28% no mínimo com a utilização de 2 diaristas num valor equivalente ao piso da categoria da doméstica. Sem contar que abre também a possibilidade de remunerar um pouco melhor, né? Essas diaristas, a contrapartida é que muitas também preferem esse formato. Algumas já têm aposentadoria também, ou têm algum auxílio, enfim, até preferem trabalhar dentro dessa modalidade. Então, na verdade, é unir o útil ao agradável. Exato. Né? Por 2 razões, assim, a Lília tocou num ponto bem interessante. O primeiro fato é que ela pode ser remunerada por um valor maior e, se ela estiver aposentada, e esse é o segredo, ela não vai recolher a previdência dela, porque a participação dela também não precisa ser... Encerrou. Ela não tem nenhum interesse em recolher previdência, porque é fundo perdido, aquilo não tem utilidade nenhuma. Então, ela prefere aquele dinheiro no bolso, como diarista, do que pagar a previdência se ela já está aposentada. São normas, assim, regulamentações que o governo muitas vezes não olha para essas outras alternativas, e poderia olhar para isso e criar mecanismos, né, de autodefesa ou que alternativas para as pessoas, né? Porque, na verdade, o que nós gostaríamos é que todas as empregadas domésticas, que se exerce uma profissão nobre, nós sabemos disso, quem é que não gostaria de ter uma empregada, né, para fazer essas atribuições e atribulações que são para a nossa casa, e nos reservar o espaço para nos dedicar à família e à questão profissional. Então, essa profissional é muito importante, mas só que a situação atual do país, né, nós sabemos disso, quase que proíbe, torna-se uma coisa proibitiva para a classe média para manter uma empregada nas condições estabelecidas. Né? A própria emissão do e-social, a guia de recolhimento, a dificuldade ainda existente e pelo custo e os reflexos e ações trabalhistas, enfim, todo esse rol de despesas tem que ser considerado na hora da contratação. Então, às vezes, a melhor contratação, uma diarista 2 vezes por semana, resolve o problema de mais da metade das pessoas. Tá certo. Rui, obrigado pela tua presença aqui. Vamos a um rápido intervalo, já voltamos com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já.